Primeiramente, bom dia, gente. Eu vou fazer algumas considerações iniciais sobre o caso que a minha equipe ela ficou responsável de apresentar para vocês. O nosso caso ele vai tratar sobre a conduta do senhor Cláudio Valles Barcelos Júnior. Ele foi condenado a cumprir uma pena de 11 anos de reclusão, mais o pagamento de uma multa por infringir o que está disposto no artigo 273 do Código Penal. Basicamente, esse artigo ele vai tratar acerca da adulteração, falsificação de produtos com fins medicinais ou terapêuticos. Logo no parágrafo 1, ele vai levantar a hipótese de colocar esses produtos à venda. No caso do senhor Cláudio, ele mantinha substâncias de procedência ignorada armazenadas em um depósito e ele mantinha essas substâncias lá com o intuito de realmente vendê-las. Em razão disso, ele foi condenado aos 11 anos de reclusão mais o pagamento. Mais especificamente, foi encontrado no local 9 frascos de estanolozol e 25 comprimidos de oximetolona. Anteriormente, esse tipo de conduta, a pena combinada para ela variava de 1 a 3 anos, mais o pagamento da multa, sendo que houve uma alteração legislativa e a pena para esse tipo de conduta ficou entre 10 e 15 anos. A defesa ela entrou com um pedido de revisão dessa pena, alegando a inconstitucionalidade do artigo, falando que a pena que ele prevê ela fere os princípios de razoabilidade e de proporcionalidade, justamente pelo fato de a pena ela não é compatível com a ofensividade da conduta. Além disso, né, a defesa ela também alegou assim da possibilidade de caso realmente seja declarado inconstitucional o artigo que existe a possibilidade de se aplicar a lei anterior, né, que seria de 1 a 3 anos, ou se não aplicar o preceito secundário do delito de tráfico de drogas. Bom dia, gente. Eu vou falar um pouco sobre o artigo que prevê o crime contra a saúde pública no caso em questão. A saúde pública é um bem jurídico tutelado pelo Estado. Logo, as condutas que lesem esse bem são crimes tipificados pelo Código Penal. Os delitos descritos no crime contra a saúde pública no caso em questão é a corrupção, falsificação, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, que está presente no Código Penal. Outrora esse crime era regido pelo artigo 272 e 273. Ambos tratavam de substâncias alimentícias ou medicinais. Porém, o 272 previa que a corrupção, adulteração e falsificação, tornando-as nocivas à saúde. Já o 273 tratava-se apenas da alteração dessas mesmas substâncias, independentemente se as tornavam nocivas à saúde. A pena era de 1 a 3 anos e multa. Alterada pela Lei 9.677 de 98, hoje o artigo 273 dispõe que corromper, falsificar, adulterar ou alterar produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, a pena é de reclusão de 10 a 15 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem depósito para vender ou de qualquer outra forma distribuir, entregar a consumo os produtos adulterados, falsificados, corrompidos ou alterados. Parágrafo 1º-A. Inclui-se entre os produtos, no que se refere a este artigo, os medicamentos, as matérias-primas,
os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. Parágrafo 1º-B. Está sujeito às penas deste artigo aqueles que praticam as ações previstas no parágrafo 1º em relação aos produtos ou nas seguintes situações. Inciso 1. Sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente. 2. Em desacordo constante com o registro previsto no inciso anterior. 3. Sem características de identidade e qualidade admitidas para comercialização. 4. Com a redução do seu valor terapêutico ou de sua atividade. 5. De procedência ignorada. 6. Adquiridos em estabelecimentos sem a permissão da autoridade sanitária competente. Parágrafo 2º. Se o crime for culposo, a pena cai para a detenção de 1 a 3 anos. Neste caso em específico, foi-se enquadrado no inciso 5º, de procedência ignorada, ou seja, o sujeito foi punido por obter o produto de origem desconhecida, onde o réu Cláudio Valles Barcelos Júnior foi condenado à pena de 11 anos de reclusão e ao pagamento de 80 dias multa, por obter em depósito para vender 9 frascos de estanozolol e 25 comprimidos de oximetolona, conhecidos por serem anabolizantes e de procedência ignorada. Oi, gente. Bom, a lei responsável pela alteração da redação do artigo 273 e, consequentemente, por impor uma pena 10 vezes maior que a anterior, foi a Lei de número 9677 de 1998, conhecida como Lei dos Remédios. Posteriormente, uma outra lei, a 9695 do mesmo ano, incluiu os crimes contra a saúde pública na classificação dos delitos considerados hediondos, como é o caso da conduta descrita no artigo 273. Fato é que isso não se deu da noite para o dia. Conhecer o contexto histórico de elaboração dessas leis é essencial para compreender o porquê do legislador ter elevado o crime do artigo 273 à categoria dos crimes hediondos. O ano de publicação dessas leis foi o de 1998. Nesse ano, o Brasil passava por um momento de total desordem no que diz respeito ao cumprimento das regras destinadas à indústria farmacêutica. Um dos casos mais emblemáticos foi o da empresa Tiren, do Brasil, Química e Farmacêutica, que produziu, vendeu um determinado lote de medicamento com conteúdo absolutamente ineficaz. Era o Microvlar. Para quem não sabe, trata-se de um medicamento anticoncepcional. Então, imaginem alguém indo no ano de 1998 à farmácia e comprar um medicamento desse e semanas depois descobrem que o que levou para casa, que o que ingeriu, na verdade, era um placebo. E aí, 7, 8, 9 meses depois, em média, tinha-se uma confirmação concreta desse fato. Bom, foram levantados vários processos contra essa empresa. Algumas poucas pessoas que conseguiram comprovar que compraram, que ingeriram esse medicamento, receberam indenização, já outras nunca conseguiram. Posterior a esse caso, foram descobertos vários outros medicamentos sendo falsificados, adulterados e sendo vendidos, inclusive, nesse formato. O acetato de ciproterona, por exemplo, que é um medicamento utilizado no tratamento do câncer de próstata, foi falsificado literalmente na forma de farinha. Enfim, esses são apenas 2 dos casos exemplares da época, para não citar outros. O fato é que isso tudo gerou uma grande indignação popular, evidentemente,
A mídia, os meios de comunicação da época também exerceram uma grande influência nisso, e o Congresso, sofrendo toda essa pressão, respondeu com as leis supracitadas, a 9677 e a 9695, que equivocadamente impôs uma pena exorbitante e esqueceu-se, infelizmente, dos princípios que norteiam o direito penal brasileiro. Bom dia, gente. Nesse caso que nós estamos apresentando, foi muito citado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Então, vamos procurar entender um pouco sobre isso, né? Então, desde a Grécia Antiga se percebe um apreço do homem em relação à proporção, tanto na arte quanto em outras esferas da vida. Aristóteles, por exemplo, ele considerava a equidade como sendo um elo conformador entre direito e justiça, ou seja, aquilo que faz com que o direito seja justo. O princípio da proporcionalidade, como nós conhecemos hoje, se desenvolveu na Idade Moderna, e seu desenvolvimento caminha lado a lado com a evolução do Estado democrático e dos direitos humanos, tendo em vista que o princípio da proporcionalidade ele garante uma proteção ao indivíduo frente aos excessos do Estado, ou seja, protege os direitos fundamentais do indivíduo. Então, gente, a Constituição ela não pode ser casuística, ou seja, ela não vai prever todas as possibilidades de conflito e as soluções adequadas para todos os casos que vão aparecer eventualmente na situação concreta, na situação real. Então, é dever do poder público adequar a lei aos determinados casos que forem surgindo. E isso se dá através do princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, que inclusive é muito utilizado no nosso direito, ele se divide em 3 subprincípios. O primeiro, da adequação, ou seja, a pena ela deve ser um meio, entre todos os outros meios, o mais adequado para se chegar ao fim de proteger determinado bem jurídico. Segundo, da necessidade, ou seja, a pena, além de ser o meio adequado, ela deve ser o meio necessário para se chegar a esse fim. E por último, a proporcionalidade em sentido estrito, isto é, a gravidade da pena, da sanção, deve ser equivalente à gravidade da lesão do bem jurídico, seja no campo abstrato, no caso da pena combinada, ou no campo concreto, no caso da pena aplicada. Assim, trazendo para esse caso que nós estamos apresentando, a discussão gira em torno justamente desse último subprincípio, de que a gravidade da sanção aplicada deve ser equivalente à gravidade da ação cometida, né? E se compara muito a pena mínima prevista no artigo 273, que é a pena mínima prevista de 10 anos, e a do crime de tráfico de drogas, que a pena mínima prevista é de 5 anos, sendo que esse último é considerado um crime mais gravoso. A razoabilidade, diferente da proporcionalidade, ela não vai requerer uma relação de meio e fim. Não vai ser uma questão, um procedimento formal, muito formal, aquele passo a passo da proporcionalidade, mas sim vai ser a análise da situação pessoal daquele indivíduo. Então, assim, se a lei e a sanção prevista, ela é adequada para a maioria dos indivíduos, para uma generalidade de indivíduos, isso não significa que ela vai se adequar àquele caso específico. Então, esse é a finalidade do princípio da razoabilidade. Então, esse voto, ajuizado pelo STF, vai tratar acerca da inconstitucionalidade da prescrição secundária da norma, da penalidade da norma. E aí, mais uma vez, de forma muito natural até, a gente entra no âmbito dos princípios, porque a primeira justificativa é essa, de que o legislador tem que estar com sua atividade sempre associada aos princípios, e tem que estar sempre em observância de princípios como do devido processo legal, princípio da proporcionalidade e razoabilidade. A partir do momento que a gente tem uma atividade dissociada, cabe sim uma atuação do judiciário, nesse caso representado pelo STF. Ainda nesse primeiro momento de justificativas, a gente tem uma das características do direito penal, que é a de que, quando ele é utilizado como uma ferramenta estatal, uma ferramenta da ação estatal,
ele deve ser utilizado como última ratio, a última fronteira do direito. E por que isso? Justamente pelo fato do direito penal ser extremamente invasivo a esferas como as dos direitos fundamentais, em especial a das liberdades individuais. Nesse caso, propriamente dito, o texto menciona, né, que a gente vai ter uma questão que poderia ser facilmente resolvida no direito administrativo, sendo trazida para o direito penal com uma penalidade totalmente irrazoável e desproporcional. Ainda nesse sentido, o crime em questão é um crime abstrato. Um crime abstrato é aquele em que não há uma concretização da lesão do bem jurídico, há apenas uma possibilidade da lesão. E aí, mais uma vez, torna-se descabível uma pena que chega a ser até mais danosa do que a pena do tráfico de drogas. E aí, para finalizar, o voto ele vai trazer justamente essa possibilidade de se trazer para o caso a penalidade da lei de tóxicos, artigo 33, o que eu estava falando agora, da questão do tráfico de drogas, trazer essa penalidade para o caso em questão, enquadrar esse caso como dessa forma para poder trazer a penalidade em questão, para resolver esse problema da desproporcionalidade